Bom dia a todos, dou as boas-vindas a mais esse bate-papo inclusivo e sustentável, BIS, da CIS. É a 13ª edição desse evento, né? A gente começou a fazer quando a CIS era uma consultoria ainda, em 2021, e continuamos fazendo aí sobre diversos temas. A gente tem feito alguns setoriais para discutir riscos climáticos e socioambientais por conta da taxonomia brasileira, mas também, ao mesmo tempo, fazemos o BIS quando nós lançamos algum estudo, como esse, que é o terceiro de um dos eixos do projeto que a gente está concluindo agora em março, apoiado pelo Instituto Clima e Sociedade, a quem a gente é muito grato. A gente, em março passado, lançou um estudo com recomendações para o regulador bancário, Banco Central do Brasil, que já é muito atuante nessa agenda climática e socioambiental, mas tem espaço para avançar mais, de acordo com a realidade do mercado brasileiro. Depois, em setembro, a gente lançou um estudo com recomendações para a CVM, né, nosso regulador do mercado de capitais, também tem dado vários passos nessa agenda, também pode avançar e a gente está aqui para ajudar. E hoje a gente vai lançar esse estudo, que vai estar no nosso site daqui a pouco, com recomendações para o fortalecimento dessa agenda climática e socioambiental nas regulações de seguros e de previdência. Então, os destinatários são a SUSEP e a Previc, e, claro, por extensão, o mercado regulado por eles, né? Se essas recomendações forem ouvidas e acolhidas em alguma medida, o que a gente espera que sim, e está aqui para ajudar tanto os reguladores quanto o mercado regulado avançar nessa agenda desafiadora, mas extremamente necessária, né? Desafiadora para quem opera no setor financeiro, mas extremamente necessária. Esse estudo, ele ficou bastante robusto, né? Mas quem for até a introdução dele vai ver que a gente descreve ali a metodologia e também remete para dois itens que condensam as recomendações para seguros e as recomendações para a previdência, aberta e fechada. E qual é a metodologia? Primeiro, é importante explicar de onde é que a gente tirou essas recomendações, né? A gente, primeiro, verifica o que já temos no Brasil, naturalmente. Então, a gente analisou as primeiras iniciativas da Previc, por exemplo, lá em 2009, que depois foram ampliadas e aprofundadas em 2018 e anos seguintes. Analisamos a regulação mais abrangente da SUSEP de 2022. No final de 2019, ela tinha também colocado um artigo lá recomendando a integração de aspectos ASG nos investimentos, mas em 2022 ela abrangeu também seguros na regulação e trouxe vários temas de governança, definiu riscos climáticos e riscos socioambientais e também o dever de relatar, de fazer relatórios de sustentabilidade, de ter políticas de sustentabilidade. Então, a SUSEP, por exemplo, já foi muito além da Previc nessa agenda, né? Então, a gente não recomenda para a SUSEP, obviamente, aquilo que ela já fez. A gente só recomenda o que está faltando. E para selecionar o que é que está faltando, a gente tem três fontes, né? Primeiro, as regulações e diretrizes de outros países que também, em que os reguladores de seguros ou de previdência já atuaram nessa matéria. Vocês têm a lista aí embaixo, como vocês podem ver, espalhados aí por vários continentes. A União Europeia tem, mas também Alemanha e Áustria em nível nacional, Colômbia na América do Sul, Indonésia, Japão, Malásia e Singapura na Ásia, e o Reino Unido também tem para seguros, né? Para previdência complementar, o número é um pouquinho maior, a gente tem regras nessa matéria na África do Sul, Alemanha e Áustria de novo, Bélgica. Na verdade, eu estou sentindo falta da Espanha nessa lista de baixo de previdência. Ah, não, está ali na outra linha. Bélgica, Espanha, que eu estou indo por continente, aí na América do Sul, Chile, Colômbia, Itália também no Velho Continente aqui, e na Ásia a gente tem Indonésia, Malásia, Japão de novo, e Rússia, né? E na América Latina também o México. E muitas dessas normas têm aspectos não tratados nas regulações brasileiras,
e que fariam sentido para a nossa realidade, né? Então, elas são também uma fonte de inspiração. As diretrizes da Rússia, por exemplo, elas que valem para seguros no que diz respeito aos investimentos, mas não ao produto seguros, elas são super detalhadas no que diz respeito a engajamento, políticas de voto, em relação às empresas investidas, né? E a nossa não trata disso nem de maneira genérica, por exemplo, ainda, né? E também nós consideramos um estudo super interessante que a própria Previc realizou em 2021 sobre o estágio do mercado nessa matéria. Consideramos os resultados do RASA, o Ranking da Atuação Socioambiental, que é um outro projeto importante da nossa entidade, da CIS, Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, em que no terceiro trimestre do ano passado, nós analisamos o setor de seguros, analisamos aí cerca de 75% do mercado, 13 seguradoras correspondem a cerca de 75% do mercado brasileiro, e no último trimestre nós analisamos entidades de previdência, abertas e fechadas. 5 abertas, 85% do mercado, e 12 fundos de pensão, 2/3 do mercado em volume de ativos dos fundos de pensão brasileiros, né? E os resultados não foram muito animadores, como a gente esperava, mas a gente não sabia em que medida. Esses dois setores, por exemplo, estão bem atrás do setor bancário, em termos de notas, né? No RASA, as notas ficam em torno da metade do que instituições financeiras bancárias obtiveram nos ciclos anteriores do RASA, tanto os bancos comerciais quanto as entidades e as instituições financeiras de desenvolvimento. E, por último, nós analisamos recomendações das redes globais de reguladores de seguros e de previdência e também alguns estudos, inclusive acadêmicos, mas não apenas, também de atores de mercado, que trazem recomendações nessa matéria. Essas são as fontes das recomendações que eu vou apresentar muito rapidamente para vocês. O tempo não permite entrar em detalhes, mas o que interessar para entrar em detalhes, todos poderão perguntar no final. A gente deve ter 10 a 15 minutos de debate. Não apresentar ainda nossos ilustres debatedores, vou apresentar cada um antes deles falarem, tá? A gente tem 3 debatedores que também vão explorar aspectos específicos desse tema e vão enriquecer muito esse evento. A Daniele Carreira, o Vinícius Brandi e a Nathalie Unterstell. Como esses universos têm muito em comum na gestão de investimentos, né, o estudo, claro, ele fez uma abordagem comum quando se trata da gestão de investimentos, né? Tanto seguradoras quanto entidades de previdência são grandes investidores institucionais. Só para vocês terem uma ideia, quem é leigo às vezes não tem noção, quem não é do setor financeiro, o maior investidor institucional no continente europeu não é um fundo de pensão, não é uma entidade de previdência, e sim uma seguradora, é a seguradora francesa AXA. Então, seguradoras são tão relevantes enquanto investidores institucionais quanto entidades de previdência. O que elas têm de diferente é que o horizonte temporal, né, das entidades de previdência, ele necessariamente é longo, o horizonte temporal dos investimentos, e das seguradoras normalmente não é tão longo assim, mas todas elas investem na economia real, investem em títulos públicos, e quando investem na economia real, não só podem, como devem, integrar considerações climáticas e socioambientais, né? Em relação ao universo de seguros, a gente tem algumas recomendações específicas, mais extensas do que para o universo de previdência. Vou a elas, então, a cada uma das recomendações trazidas pelo estudo. Primeira recomendação que fazemos, e que no caso da regulação da SUSEP, ela já está em parte atendida, na verdade, mas no caso da Previc não existe uma norma, existe um guia de boas práticas, mas não existe uma norma que diga a primeira coisa que tem que ser dita quando instituições financeiras começam a atuar nessa matéria, ou são cobradas para atuar nessa matéria. O que, afinal, se entende por risco ambiental, risco social, risco de governança e risco climático, né? A regulação da SUSEP é super clara em relação a risco climático, mas não é tão clara assim em relação a risco ambiental e é menos clara ainda em relação a risco social, que é um tema que, no setor bancário, essa mesma realidade acontecia, por exemplo, lá atrás, em 2014,
a regulação também não dizia o que era cada universo, e aí os bancos tinham muita dúvida. No social, entra só temas trabalhistas, por exemplo, ou entra impactos nas comunidades do entorno? Entram relações de consumo? O que entra nesse aspecto social, né? Então, primeira coisa que o regulador precisa deixar mais claro para o mercado é o que ele entende minimamente por aspectos climáticos, ambientais, sociais e de governança. E, claro, se alguma instituição quiser ir além daquilo, maravilhoso, mas o regulador precisa ter essa clareza quanto ao mínimo, né? Segundo ponto muito importante, porque é o alicerce de toda a gestão de riscos climáticos e socioambientais, é a questão da identificação de riscos socioambientais e climáticos. Na regulação da SUSEP, ela já está lá mencionada, mas não existe nada que diga sobre como ela deve ser feita. Isso é uma falha que existe até na regulação bancária também, e isso se reflete no mercado. Na prática, as instituições muitas vezes não têm muita clareza do que é risco oriundo do descumprimento de normas ambientais, por exemplo, sociais ou climáticas, e o que diz respeito ao desempenho, ao grau de eficiência, né? Quando a gente fala de eficiência energética, quando a gente fala de usar energia renovável, que é algo que se espera nos setores intensivos em uso de energia, seja eletricidade ou combustíveis, isso não está no campo da legalidade, está no campo do desempenho, da eficiência do ponto de vista climático, né? Agora, quando a gente fala de não poder exercer atividade econômica numa área embargada por desmatamento ilegal, a gente está no campo do cumprimento legal, né? Uma instituição financeira não deveria jamais oferecer produtos financeiros, quaisquer que sejam, créditos, seguros, ou investir em quem investe quando está proibido legalmente numa empresa que exerce uma atividade econômica quando está proibida legalmente de fazê-lo numa determinada área. Outra questão que é importante que a regulação diga é que, para alguns setores econômicos, é necessária uma abordagem de cadeia de valor. Nesse exemplo que eu acabei de dar, por exemplo, você não vai ter, embora isso esteja mudando mais recentemente no Brasil, mas, na verdade, não é muito comum ainda produtores rurais se financiarem via investimentos de investidores institucionais, via mercado de capitais. Eles se financiam muito mais via crédito, mas eles têm como clientes grandes empresas que se financiam via mercado de capitais. Então, como é que o investidor institucional brasileiro ele gere o maior risco climático que existe no Brasil, que é também um risco ambiental e social em alguma medida, que é o risco de desmatamento, que é responsável por metade das nossas emissões de gases de efeito estufa. Ele gere isso numa abordagem de cadeia de valor. Certamente a Daniele Carreira, nossa primeira debatedora, vai falar bastante para vocês, porque ela coordena um trabalho global nessa agenda, né? Outra questão que a gente chama a atenção, que os reguladores precisam deixar mais claro, na regulação bancária isso já começou a entrar, mas nas demais ainda não, a questão do local das operações, né? É impossível você gerenciar risco climático físico, né? Risco de a operação das empresas ser interrompida ou ser afetada em alguma medida por eventos extremos climáticos ou por eventos crônicos, seja alteração nos padrões climáticos, se você não souber o local das operações. Se a gente falar de riscos ambientais, mais ainda, riscos relativos à biodiversidade terrestre, aquática e marinha. Se a gente falar de impactos nas comunidades do entorno, de novo, é preciso saber o local. Então, isso é o básico, e a gente sabe pela realidade do mercado que essa é uma informação que investidores não têm, eles não têm, não perguntam, isso não é da tradição, isso tem que entrar na agenda ainda, entender onde é que estão as operações das empresas investidas, e em seguida entender também como é que funciona a sua cadeia de valor e algumas vezes entender a localização da cadeia de valor também. Então, o que a gente sugere para os reguladores é que eles mencionem fontes de informação mínima e diligências mínimas, como um guia para o mercado supervisionado, né? Se as instituições forem além, fantástico, elas podem descobrir estratégias complementares, mas o mínimo de fontes de informação, ou seja, que normas ambientais, climáticas, sociais se espera que as empresas
investidas devem estar cumprindo e, portanto, as instituições devem verificar, e que temas, em termos de eficiência, elas devem verificar, e claro que daí cada investidor vai usar, sobretudo as informações relativas à eficiência, vai usar como entender adequado, vai avaliar esses riscos de acordo com a sua própria política e estratégia de sustentabilidade, né? Outro tema que a gente aborda é a questão da elaboração de políticas. A SUSEP, como eu disse a vocês, já exige que seguradora, entidade de previdência abertas, também sociedade de capitalização, que ela também supervisiona, tenham políticas de sustentabilidade. Mas o que ela não exige é que exista a participação de stakeholders na elaboração dessas políticas. Exige isso para revisão, mas não existe para elaboração, o que na regulação bancária já é exigido desde 2014. Isso é muito importante para ter políticas mais robustas, né? E no caso da Previc, ela nem sequer exige ainda, né, que as instituições tenham políticas de sustentabilidade, ao menos quando elas investem na economia real, né? Claro que tem fundos de pensão, Previc está aqui conosco, nos ouvindo, que acabam investindo apenas em títulos públicos no Brasil, aí fica mais difícil fazer considerações de sustentabilidade, mas toda entidade de previdência privada, previdência complementar fechada, que investe na economia real, deveria ser obrigada, sim, a ter uma política de sustentabilidade. A gente também faz várias recomendações sobre governança, né? Além da política, é preciso ter plano de ação, ter definição clara de papéis, o regulador deveria mencionar ali a questão da necessidade de que as equipes de sustentabilidade devem ter um número de membros, de integrantes, e uma qualificação e um orçamento compatível com as características do portfólio da instituição financeira, portfólio de investimentos, e, no caso das seguradoras, também o portfólio de empresas seguradas, né? O cumprimento da política e demais normas deve ser objeto de auditoria interna e, sobretudo, para falar a linguagem que o setor financeiro entende, e alguns reguladores já trazem isso, para todos esses temas, muitas vezes a gente já traz referência de outros reguladores que abordaram dessa forma, é preciso que fatores ESG estejam incluídos entre os critérios que afetam a remuneração variável da direção superior. Se a gente quiser ver a integração dessa agenda de verdade, a gente precisa dessa integração, né? E não estamos falando só do diretor de sustentabilidade, se houver, não. Estamos falando de diretor financeiro, por exemplo, o diretor responsável pela gestão dos investimentos, por exemplo. Também é importante que a regulação defina minimamente as classes de ativos a serem avaliadas. A SUSEP adotou um modelo muito minimalista quanto a isso, deixou as instituições 100% livres para fazerem avaliação de materialidade. A gente entende que o regulador já poderia colocar um mínimo e deixar as instituições livres para criarem o seu modelo, né? Dentro dessa linha que a gente está falando, se a instituição investe na economia real, existem riscos climáticos e socioambientais, e ela tem que olhar para esses riscos de acordo com a localização e de acordo com o setor econômico. Agora, se a gente está falando de investimento em imóveis, também, como não falar de riscos climáticos físicos para investimento em imóveis? Então, isso tudo já tinha que estar na regulação, a nosso ver. Também um outro tema muito chave, porque a própria pesquisa da Previc em 2021 mostrou que 75% das entidades avaliadas que responderam à pesquisa mencionaram que os seus investimentos são geridos por assets, por gestoras de investimentos contratadas, asset managers, e, no entanto, no Brasil, ainda é muito, muito incipiente a consideração de critérios ESG na contratação e na remuneração dessas gestoras, né? Isso é um fator chave. E também na contratação de procuradores que vão lá participar das assembleias gerais, etc. E, por fim, além de definir que temos que ser olhados, as fontes de informação, critérios para a seleção de gestores, é importante que o regulador traga que tudo isso tem que se refletir, e aí cada instituição vai definir o seu modelo, tem que se refletir nas decisões relativas aos investimentos, né? Quais os ativos que vão ser selecionados e quais as condições. Eventualmente, um risco climático e socioambiental menor vai pagar uma taxa de juros também menor, vai ter um prazo maior, a empresa vai conseguir um prazo maior junto aos investidores, e assim por diante.
O monitoramento também, a regulação deveria trazer critérios mínimos, né, ou pelo menos exigir que as entidades definam periodicidade mínima, profundidade e quais as consequências quando as instituições descobrem durante o monitoramento que o risco está demasiado elevado, né? Então, o tema da mitigação de riscos também é um tema muito chave, que a regulação não toca ainda, e com certeza já existe uma ou outra instituição no mercado que já faz isso, tanto monitoramento, tanto tem critérios para monitoramento, quanto engaja pontualmente com algumas empresas investidas, mas isso tem que se tornar mainstream. A gente não pode depender apenas do pioneirismo, da vanguarda de algumas instituições, né? Então, o regulador tem que ser mais claro quanto a isso. Se você identifica um risco, a empresa está no seu portfólio, o investidor tem que engajar com essas empresas para mitigar esse risco. Isso é melhor até, num primeiro momento, do que desinvestir, né? Porque a ideia é que as empresas melhorem sua performance climática e socioambiental. Importante que esses riscos sejam geridos também em nível de carteira, não só em nível de transação individual, de investimento individual, operação de seguros individual. Em nível de carteira, é possível definir metas, fazer testes de estresse para ver o quanto a instituição está resiliente aí a consumação dos riscos climáticos e socioambientais e fazer análise de cenários, são ferramentas que já foram trazidas pela TCFD lá atrás, em 2017, né? Então, nessa linha, a gente entende que a regulação deve trazer um conteúdo mínimo para políticas de sustentabilidade, definir temas relevantes, definir as formas de identificação, mitigação, monitoramento e avaliação dos riscos, definir que as instituições devem classificar o nível de risco das empresas investidas e publicar quais são os critérios para classificação, publicar também quais são os critérios para definir as suas metas e também critérios para oferecer produtos financeiros nessa agenda, né? Considerando fatores ESG, seguros e planos de previdência. Uma penúltima recomendação comum é a questão dos compromissos voluntários. A gente sabe que nesse mercado é bastante comum, né, a adoção de compromissos voluntários. O mais disseminado hoje na agenda climática é o compromisso de ter um portfólio com emissões líquidas zero, né, ou net zero. E, no entanto, e as instituições divulgam isso com muito orgulho, naturalmente, isso, do ponto de vista reputacional, é muito positivo, mas nem sempre elas divulgam se elas estão, na verdade, cumprindo os compromissos voluntariamente assumidos. O que a gente propõe é que, na linha do que foi feito pelo regulador, nesse caso só tem um regulador que tratou esse assunto, que foi o alemão, que as instituições, a partir do momento que elas assumiram o compromisso voluntário, elas têm que divulgar como é que está o seu cumprimento desse compromisso. Por último, e a regulação da SUSEP já trata disso, da Previc não, a gente entende que é relevante a questão dos impactos sociais e climáticos também, das instalações físicas, gestão de pessoas, fornecedores, mas isso é um impacto diminuto perto da carteira, isso deveria, inclusive, estar separado no relatório de sustentabilidade, né? Não pode tomar o lugar de outros temas muito mais relevantes do ponto de vista da atuação da instituição. Recomendações específicas para o setor de seguros. A gente também entende que a regulação deveria ser mais clara para o mercado e definir desde logo quais os produtos que exigem a consideração do risco socioambiental e climático. Não é todo produto, né, gente? Um seguro de vida, por exemplo, não tem que fazer isso, um seguro DPVAT não tem que fazer isso. Existem seguro de acidentes pessoais, né, que um profissional liberal eventualmente faz, para se ele ficar sem rendimento, ele ter um mínimo garantido de acordo com a cobertura que ele contratou. Esse tipo de produto é evidente que não precisa de ter avaliação de risco climático e socioambiental. Mas nesses exemplos que eu coloquei aí, né, seguro agrícola, seguro sobre bens imóveis de modo geral, são produtos que a consideração do risco climático e socioambiental tem que ser integrante, inclusive, do ponto de vista da sustentabilidade financeira do negócio, né? Também para, eventualmente, oferecer novos produtos, que é uma recomendação que está no item seguinte, né?
Também a regulação deve ser bem clara no sentido de que a identificação desses riscos deve ter consequências concretas, né, em termos de cobertura ou de precificação, não dizendo quais são elas, mas deixando claro que deve haver essas consequências, que não é uma identificação de risco que vai ficar lá no dossiê e não vai ser usada para nada, porque isso não resolve o problema, né? A gestão de riscos, ela começa com a identificação, mas não se esgota na identificação de riscos. A mitigação também deve ocorrer no universo de seguros, naturalmente. Também a gente precisa... Existem uma outra boa prática no Brasil nessa matéria, mas muito incipiente ainda, né? A gente tem seguros em condições favoráveis, por exemplo, para veículos elétricos ou híbridos. A gente encontrou no Rasa também seguradora oferecendo seguro para painel solar. Então, existe alguma coisa, mas muito incipiente. O Brasil tem um potencial gigantesco para restauração florestal, como todos sabem, mercado pujante de créditos de carbono, que deve avançar muito mais no futuro próximo, mas não existem seguros para cobrir o risco específico da atividade ali de viveiros florestais, por exemplo. Seguros sobre ativos naturais. Eu trago no estudo exemplos de outras regiões do mundo em que algumas seguradoras de âmbito global, a AXA e a Swiss Re, elas fizeram já seguros sobre mangues e sobre recifes de coral, né, que são ativos naturais que propiciam uma resiliência gigante contra as mudanças climáticas na costa, né, eventos climáticos extremos na zona costeira. Então, são seguros para restauração rápida quando esses ativos naturais estão danificados. E um seguro que, pelo projeto piloto, mostrou que se paga, é viável comercialmente, né? O Brasil tem um potencial gigantesco também para isso. Sem contar que esses ativos naturais também mitigam as mudanças climáticas porque capturam CO2. Também, e essas duas últimas a gente tirou do último paper publicado pela Rede Global dos Reguladores de Seguros, em que a CIS, inclusive, contribuiu, fazendo sugestões. Ela traz essas duas recomendações aí para as seguradoras, né, para os reguladores pensarem e começar a recomendar às seguradoras que elas desenvolvam produtos de seguros, levando em conta preferências ASG dos consumidores, inclusive em relação aos investimentos, né? O consumidor pode ter preferências em relação a onde ele prefere que os investimentos sejam feitos. E também novos produtos para lidar com os riscos climáticos que estão aí, né? Na implementação tem um errinho ali na última linha de produtos de seguros. Com o incremento de eventos climáticos extremos, você pode ter situações em que muita gente vai sofrer sinistro de uma vez, por exemplo, e as seguradoras precisam estar preparadas para lidar com isso, para que não exista um atraso muito grande no pagamento dos prêmios. E, por último, a gente faz algumas sugestões, na verdade, várias, em relação à divulgação de informações, basicamente abrangendo tudo isso que foi falado até agora, e também em relação à composição do portfólio, né? Muitas dessas instituições captam recursos no mercado de capitais, então, quanto mais informações elas trouxerem, isso é de interesse de outros investidores também, no caso das entidades abertas e das seguradoras. Então, é importante que elas deem transparência em relação a que setores elas estão investindo, localização das atividades, nível de risco das empresas, e também o percentual de investimentos com impacto positivo, né, que também é algo que a gente espera que seja cada vez mais ampliado. A questão do desempenho face a metas ASG, como é que ele afeta a remuneração da direção superior, e também os dados que eventualmente recebam, sobre reclamações que eventualmente recebam de partes interessadas em relação a essa matéria e como é que elas foram tratadas, né? Que medidas foram tomadas em razão disso. Em relação ao setor de previdência, como basicamente falar em agenda ESG no setor de previdência é falar em gestão de investimentos, são pouquíssimas as recomendações específicas. A gente só dividiu porque, como algumas delas são geridas pela Previc e a Previc não tem nenhuma exigência ainda de divulgação, de transparência, né? As entidades não são ainda obrigadas a publicar relatório de sustentabilidade. No caso da SUSEP também a norma já existe, mas
essa exigência ainda não entrou, não começou a vigorar por causa do prazo de adaptação que foi dado, né? Mas a norma já está lá trazendo exigências de governança, a gente acha que deve ser incluído tudo isso daí, além da exigência de governança que a norma já traz e da exigência de publicação da política, e para as entidades fechadas, tudo isso aí e mais aquilo que já consta na norma da SUSEP, que é a questão da estrutura de governança para a gestão dos riscos e oportunidades climáticas e socioambientais. Por último, também é necessário, no setor de previdência, considerar as preferências ASG dos consumidores, né, ao desenvolver planos de previdência e títulos de capitalização. Inclusive, já encontramos no RASA algumas entidades de previdência abertas que já estão fazendo isso. Eu me lembro, pelo menos, do Itaú, mas tem mais uma grande aí das 5 maiores que já está oferecendo planos de previdência com o rótulo SG, prometendo que os investimentos vão integrar essa agenda. O estudo, então, está disponível no nosso site daqui a pouquinho, tá? E agora eu vou passar a palavra para a nossa primeira debatedora, que é a Daniele Carreira. A Daniele, já vou... Você vai usar slides, Dani? Então, não preciso, acho que ninguém, né? Só Nathalie e Vinícius também não, né? Então, deixa eu apresentar um pouquinho. Dani é uma economista brasileira, mineira, como vocês vão perceber, ela não perdeu o sotaque, com 27 anos de Londres, aí ela deixou o Brasil para fazer um mestrado em Londres há 27 anos e há 17 ela começou a trabalhar com sustentabilidade na carreira dela, que se tornou global. Hoje ela está já há alguns anos primeiro, passou muitos anos no Principles for Responsible Investment, trabalhando com a agenda ambiental em Londres, entre outras instituições, e já há uns 3, 4 anos ela está liderando a agenda de riscos de desmatamento no setor financeiro, no World Economic Forum, uma iniciativa lá chamada Tropical Forest Alliance, e outras ligadas a ela que ela vai descrever melhor. Dani, a palavra é sua. O que você achou aí dessas nossas recomendações? Muito obrigada, Lu, e obrigada a todos. E um grande obrigado especial para a CIS, para conduzir esse estudo. Como você já falou, eu já estou aqui fora tem muito tempo, mas tenho trabalhado com o mercado brasileiro há muitos anos. Meu primeiro emprego aqui em Londres foi na Bloomberg. E desde então, lá para trás, no começo de 2000, eu já estava trabalhando com o mercado financeiro brasileiro, mas na época eu não tinha esse conceito, esse entendimento da importância de investimento sustentável. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente relembrar aqui também, e está muito, muito atrelada à minha carreira, foi que o Brasil, né? O Brasil estava lá, a Previ estava dentro do PRI quando o PRI foi lançado em 2004. Então, esse conceito de sustentabilidade, ESG, já existe no país há muito tempo também, não é uma coisa nova. Eu acho que a gente vem pensado muito, né, nos últimos 20 anos em sustentabilidade como gestão de risco. Eu acho que hoje a gente já mudou para um outro patamar que, sem endereçar esses riscos e sem resolver esses riscos, a gente não vai ter oportunidade futura. Então, assim, é importantíssimo que o setor financeiro, né, juntamente com o setor corporativo também, tome essa liderança, dê as mãos e comece a achar soluções para poder enfrentar os vários desafios, né, que a gente tem enfrentado como mundo nas últimas décadas. E eu acho que a gente estava conversando aqui, né, batendo um papo na sala antes do webinar começar, e eu acho que é muito importante, né? A gente falava de mudanças climáticas e tudo mais como um risco de longo prazo. Não é mais, está acontecendo aqui agora. E hoje em dia, além de risco climático, a gente tem risco da natureza também, né? Porque antigamente era ambiental. Quando eu comecei no PRI em 2002, eu era Head of Environment. Aí a gente dividiu o clima e o resto de ambiente. E agora veio esse conceito de natureza também. E é totalmente interligado, né? Não adianta resolver clima se não resolver natureza e vice-versa. Então, eu acho muito importante pensar de uma forma sistêmica. E lembrar, como eu falei, que o Brasil está envolvido nessa agenda há muitos, muitos anos, né? E
A gente tem visto avanços, desavanços no decorrer do tempo, para frente e para trás. Eu acho que aqui na Europa, né, como você falou, Lu, eu estou aqui em Londres tem muito tempo. As coisas aqui, eles realmente, assim, né, deram um abraço apertado nessa agenda e a gente está vendo muita mudança, não sem desafio, mas eu acho que uma coisa muito importante que você está levantando aqui é a importância da consistência, da harmonização das leis dentro do país, né? Não adianta a gente ver só o Banco Central ou só a CVM e essa coisa ser feita em desarranjo. É muito importante que tenha essa união, essa discussão e que o envolvimento de atores, né, do setor corporativo, como eu falei, setor privado, sociedade civil, também estejam participando dessa discussão, né? Eu acho que é importantíssimo. Eu acho que uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que você falou aí, né, que a legalidade não é um benchmark para a sustentabilidade hoje em dia, né? A gente precisa de levantar essa barra do que é legal, do que é exigido pelo regulatório para a gente ser sustentável. E atores do setor privado que possam estar na frente da curva podem ajudar também o desenvolvimento dessas regulações, das políticas públicas que são necessárias. Então, acho que é uma coisa muito, muito importante da gente lembrar, né? De novo, voltando, né? Assim, a gente fala do I, do S e do G. Para mim, sem governança não existe iOS. E os dois estão totalmente interligados. A gente dividiu eles em caixinha para poder facilitar a identificação, a análise, a gestão, mas lembrar sempre que eles estão totalmente interligados, que não dá para resolver um sem resolver o outro. E governança acima de tudo. A nível de país, a nível de empresa, a nível de tudo. É muito importante uma governança para poder implementar isso tudo. E dados, né? A gente está falando sempre muito em empresas em terem essas regulações para poder né, estimular as empresas a reportarem dados e tudo. Uma coisa que eu acho muito importante na elaboração de regulações, você já falou isso, eu estou repetindo muita coisa que você falou, então eu quero enfatizar, na verdade. Definição. Definição é muito importante. Você falou aí de desmatamento, né? Que é a minha área. Eu trabalho no setor agrícola, desmatamento tem quase 15 anos. O entendimento, a definição do que é desmatamento num país varia do outro. Então, entender a definição é uma coisa muito, muito importante para o desenvolvimento de qualquer regulação, para a implementação também. Dados. Dados são importantíssimos. Não é possível a gente tomar decisão nenhuma, financeira ou em qualquer aspecto da vida, sem ter informação, sem ter dados, sem ter fatos. Então, dados têm que se traduzir em fatos. Não é questão só de ter dados, eles têm que ser materiais e eles têm que contar a história de como está sendo a transição também. Eu acho que até hoje em dia o que a gente tem muito visto são dados ESG focados no impacto passado. E eu fico vendo daqui de fora, trabalhando com grandes gestoras, com grandes fundos, como eles podem identificar as empresas que estão mudando nessa transição. Quais são as melhores? Como vão redirecionar o fluxo de capital? O que é que precisa ser feito? Então, eu acho que é uma coisa muito importante a gente pensar em quando pedir dados que sejam relevantes para as atividades econômicas e dados de transição também. Eu acho que aí, assim, tem várias oportunidades aí, né? E uma coisa em termos de relevância, quando a gente pensa no Brasil, né, e você já falou muito do que eu estou fazendo, e eu também já falei, né, eu estou aqui no setor agrícola. O setor agrícola tem uma contribuição enorme para o PIB brasileiro, né? Então, assim, se a gente for olhar pela perspectiva clima-natureza, uso da terra é importantíssimo. O desmatamento tem sido visto como um grande risco para o Brasil, por quê? Porque não tem floresta, não tem água. Não tem floresta, não tem solo com qualidade. Um país que depende tanto da água para a energia e da agricultura, né, como eu acabei de falar, um grande contribuidor do GDP, é um país, é um setor de alta importância. E aí vem o ponto da cadeia de valor, né? Emissão, escopo 3 são as maiores emissões. Quando a gente olha no setor agrícola, são de onde as emissões estão vindo. Então, isso é importantíssimo. Então, voltando à questão de dados a serem reportados, regulações para poderem atender isso, essa parte do escopo 3, apesar de ter sido, está sendo desmerecida, né? A gente viu o SEC agora, né? Acabou de lançar agora também mandatório clima, infelizmente não incluiu o escopo 3. É importantíssimo. Como eu falei,
Desmatamento, conversão da terra tem sido visto como um grande risco para o Brasil, novamente, não só pelas emissões, 50% das emissões do país, mas tem tido um impacto também na disponibilidade de água, né? E a gente está vendo já a projeção para o setor agrícola esse ano, apesar de ter crescido muito em 2023, a gente espera uma queda por causa de seca em algumas partes do país, a gente viu isso também no sul, a gente viu agora, né, no estado da Amazônia, o impacto que a seca teve local ali foi enorme, então é importantíssimo. Então é um mercado, um setor que realmente reguladores têm que endereçar, né? Como você falou, estou trabalhando aqui em Londres já tem mais de 3 anos agora. O CFA, que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, está sediando, né, como secretariado, a iniciativa que se chama Invest the Policy Dialogue for Deforestation. Hoje em dia é uma iniciativa que tem 80 investidores de 21 países. Aproximadamente eles representam 10,5 trilhões de ativos sob gestão. E nos últimos 3 anos, ele já tem engajado com o governo brasileiro, a nível executivo, a nível de Congresso, a nível estadual. Está tudo online, mas assim, só para poder dar um pouquinho de informação, o que eles querem realmente é a implementação do Código Florestal. Eu acho que todo mundo reconhece que o código é um código muito forte, mas precisa ser implementado, né? Tem vários derivativos debaixo da implementação. Acesso a dados, de novo, rastreabilidade é algo muito importante, não é importante para poder eliminar o problema, mas para poder identificar o problema e resolver o problema. Eu acho que a gente usou essa nomenclatura de rastreabilidade de uma forma muito negativa até hoje em dia, mas é muito importante que esse acesso, né, até de novo, voltando ao escopo 3, rastreabilidade é chave para poder endereçar isso. Mas eu também estou trabalhando numa outra iniciativa com grandes bancos globais que também estão tentando entender os desafios e oportunidades ligados ao setor brasileiro, de agricultura brasileiro. Acho que, como eu falei, tem risco, mas tem muita oportunidade. Com mais transparência, com mais regulações, com implementações de regulações, essas oportunidades vão ser destravadas. Então, eu acho que é importantíssimo. E uma outra iniciativa, que a Fernanda, que está aqui comigo também online, é a Finanças Inovadoras para a Amazônia, Cerrado e Chaco. Né? E o Chaco a gente fala da Argentina e Paraguai. Mas, de novo, é uma iniciativa que foi lançada em parceria com a TNC e com a UNEP Climate Finance Unit há 2 anos e alguns meses atrás. Isso a gente está tentando trazer empresas da cadeia produtiva, a gente está tentando trazer o setor financeiro, provedores de capital catalítico, né, para poder elaborar instrumentos financeiros, para poder destravar essa agenda de forma sustentável, né? Então, a intensificação sustentável da pecuária, a expansão da soja em terra degradada, e a gente também agora está adicionando alguns outros produtos de bioeconomia, como atividades complementares, e para poder apoiar também os pequenos e médios produtores, né, em vários biomas do Brasil. E, novamente, né, eu acho que foi uma iniciativa que mostra o potencial, né, que o setor agrícola no Brasil tem. Foi lançado, como eu falei, há 2 anos e pouco atrás. Coletivamente, 15 signatários já se comprometeram a 4,6 bilhões de investimento nesses setores que eu acabei de falar. Desde o lançamento da iniciativa, 11 instrumentos financeiros foram criados, de acordo com padrões ambientais e sociais que a TNC desenvolveu, e mais de 220 milhões foram desembolsados, milhões de dólares foram desembolsados, e isso é dinheiro chegando lá embaixo, na ponta, né? Na cadeia lá embaixo que a gente está querendo ajudar. Então, eu acho que mostra muito. De novo, como que regulação, como dados, podem atrair mais capital. Vai diminuir o risco. Se a gente sabe onde a gente está pisando e como, a gente consegue atrair mais capital. De novo, eu estou falando muito de atrair capital de fora, né? E eu acho que numa conversa que a gente teve outro dia, eu acho muito importante também fortalecer esse ambiente favorável a investimento sustentável aí dentro. E como a gente falou outro dia, né? O Tesouro lançou um título sustentável no final do ano passado, a demanda foi enorme. E por que não lançar um título desse doméstico, para o mercado doméstico? Como que a gente pode crescer, né, o interesse
fazer esse investimento ficar um pouco mais atrativo para os investidores domésticos, para a gente ter essa dependência um pouco menor de capital externo. Então, eu vou parar por aqui agora e continuo na discussão. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, estou disponível. Muito obrigada, Dani. Foram 15 minutos certinho. Agora eu trouxe vários insights super interessantes. E agora nós vamos ouvir o Vinícius Brandi, que atualmente está na subsecretaria, ele é subsecretário de micro-reformas econômicas no Ministério da Fazenda. Vinícius foi diretor da SUSEP muitos anos e teve uma carreira no Banco Central também antes, onde ele é analista concursado, né, Vinícius? Fica à vontade, teve um papel importante, ele estava contando antes da gente começar, inclusive nesse grande passo que a SUSEP deu na agenda de sustentabilidade em 2022, que na época ele estava na diretoria por lá. Fica à vontade para complementar essa pequena apresentação, Vinícius, e queremos ouvir as suas impressões também sobre o estudo e sobre essa agenda em geral no Brasil. Bom dia, Luciane. Agradecer pelo convite aqui, participar desse evento extremamente rico, interessante, temas bem importantes. É um prazer estar aqui na mesa aqui com a Nathalie, com a Daniele, com você, com todos aqui na sala. Eu estou na área de regulação financeira, né, da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Então, esse é uma agenda de regulação financeira, é uma agenda em particular de interesse do Ministério, né, na sua pauta mais macro, né, de transformação ecológica. Eu vou falar um pouquinho disso aqui. Mas eu queria parabenizar a CIS pelo relatório, né, são recomendações extremamente relevantes, significativas, né, para aperfeiçoar a regulação do sistema financeiro, né, fortalecer a rigidez, né, a integridade da política nacional de sustentabilidade como um todo. É um relatório que está bem completo, ele traz toda a motivação por trás das recomendações, né, traz o paralelo com as boas práticas internacionais. Isso é extremamente importante nesse trabalho de convencimento, de diálogo, né? E inclusive traz sugestões de texto também, de texto regulatório, enfim, bem rico o relatório. Então, e deixou o setor de seguros e previdência ficou por último, mas agora acho que a gente tem um material completo, né, do sistema financeiro, enfim. Então, temos aí um roadmap para o regulador se debruçar sobre ele e continuar essa agenda. Tem um alerta importante, né? O relatório começa com esse grande alerta: olha, a gente já fez alguma coisa, fizemos muita coisa, mas isso não tem sido, há um diagnóstico de que a gente precisa avançar, né? Não tem sido suficiente para a gente ter impactos significativos ainda, efeitos práticos, então precisamos avançar. A regulação ela é um processo dinâmico, gradual, é sempre um diálogo com o setor privado, né? Uma conversa que vai evoluindo. Na maior parte das vezes, eu posso dizer, até da minha experiência, o regulador é sempre quem tem mais a aprender. Então, isso só reforça a importância do papel do setor privado, dos organismos internacionais, dos órgãos de formulação de política nesse debate. De fato, hoje, eu acho que a gente tem uma conquista, né, no sentido de que aquela fase de conscientização, né, já está superada. Hoje existe realmente uma consciência bem, bem solidificada de que o risco climático é um risco financeiro, é um risco que tem que ser tratado no âmbito do mercado financeiro. Ele afeta o balanço das instituições, das entidades financeiras como um todo, né? Tanto na parte das operações ativas, né, no crédito, enfim, em várias operações ativas, quanto na parte das operações passivas, né, e que, em particular, o próprio mercado seguro, que oferece cobertura para vários tipos de garantias diferentes, inclusive questões climáticas também. Então, e o mercado seguro tem um
um papel, e os seguros e previdência complementar um papel especial, justamente por esse aspecto dele ser um setor que oferece cobertura para riscos climáticos. Então, a relação do risco climático está diretamente relacionada com a atuação das seguradoras. E na parte dos ativos também, como foi bem colocado aqui, a Luciane, você deu o exemplo foi da AXA, Luciane, na França. Na parte, os grandes investidores institucionais são as seguradoras, são as entidades de previdência complementar. O Brasil tem essa peculiaridade que grande parte, hoje a gente tem mais de 3 trilhões de reais, né, de investimentos nesse setor, e grande parte desses investimentos está em títulos públicos de renda fixa, né, títulos do Tesouro Nacional. Enfim, essa é uma realidade também que a gente precisa, em termos macro, precisa avançar também, precisa trazer esse investimento para o setor produtivo, para o setor privado. E aí essa conexão, né, com o risco climático ela fica cada vez mais forte. E o papel, um aspecto geral, a importância do sistema financeiro nacional nesse debate aqui, é porque o sistema financeiro nacional ele tem um papel importante de alocar os recursos na economia, né? Então, os poupadores, de modo geral, eles colocam os seus recursos, seja por meio do mercado de capitais, o mercado bancário, eles acessam o mercado de capital com as suas economias, e o sistema financeiro nacional vai direcionar aqueles recursos para as atividades que são mais produtivas, mais eficientes para a sociedade, né? Para aquelas atividades que geram mais emprego, geram mais renda. E agora, cada vez mais, a gente tem falado aquelas atividades que asseguram uma ampla justiça social e também aquelas atividades que preservam, né, os aspectos de sustentabilidade. Então, isso daqui reforça a importância do sistema financeiro nacional nessa pauta. A gente tem falado aqui Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, enfim, tem um pioneirismo do Banco Central lá desde a edição da, da resolução do Conselho Monetário lá em 2014, né, com as políticas de responsabilidade socioambiental. Então, o Banco Central ele largou na frente. A SUSEP teve essa iniciativa em 2022, né, a circular 666 também, tentando avançar. Enfim, e essa é uma questão super importante para a gente discutir, né? Esse nivelamento, essa harmonização da regulamentação no âmbito do sistema financeiro nacional. E isso é cada vez mais importante porque fica com a sofisticação dos produtos financeiros, com a evolução tecnológica, vai ficando cada vez mais difícil você separar as caixinhas, né? O mercado financeiro hoje ele está todo integrado, então é ainda mais importante você nivelar a regulação para evitar, primeiro, para você ter ganhos de sinergia, ter ganhos de eficiência, os reguladores estarem falando a mesma língua, né? O regulado ali não tem duplicidade de trabalho, não tem esforço de. Às vezes as normas podem ser até conflitantes, então você traz ganhos de eficiência, redução de custo de observância, esse aspecto é extremamente relevante, e também para não trazer nenhum tipo de vulnerabilidade, você abrir espaço para arbitragens regulatórias, enfim. Então, esse nivelamento, essa harmonização entre as normas do sistema financeiro é uma das metas que a gente tem que perseguir sempre aqui no âmbito da política pública. E esse é um tema extremamente relevante, a gente tem falado aqui, toda falha, toda morosidade, as coisas já estão acontecendo, né? Então, toda dificuldade que a gente tem e toda falha que tiver nesse processo, a gente já está agravando riscos, né? A gente está correndo atrás aqui, acho que a percepção é essa, estamos correndo atrás aqui de riscos que já estão se materializando e qualquer falha nossa nesse processo tem esse potencial mesmo de agravar tanto a severidade dos eventos, mas também a frequência de ocorrência desses eventos, né? É uma agenda que
ela traz muitos desafios, né, especialmente no Brasil, que é um país que tem muitas demandas sociais, demandas econômicas. A pauta é muito sobrecarregada, né, de necessidades de ações da política pública. São ações que trazem benefícios na percepção, né? A gente tem visto as coisas acontecendo, já a Daniele ressaltou agora, a gente já está percebendo hoje, né, os efeitos. Não é mais uma agenda de médio prazo, nem de longo prazo, mas há pessoas ainda com essa percepção, né, e esses temas acabam, né, correndo esse risco de perder prioridade em relação a temas que são considerados mais de curto prazo, né? E também estamos numa fronteira, né, de discussão científica, tecnológica, de conhecimento, regulatória. Então é preciso ter muita convicção, determinação para avançar também, né? Eu acho que hoje, e aí vocês conhecem muito mais do que eu, mas a minha percepção de quem participou mais ativamente em alguns momentos aí desse debate, mas que não estou tão diretamente relacionado a essa discussão, a evolução em termos de conscientização, de necessidade de agenda, de apoio institucional, apoio político, acho que mudou muito e vem crescendo a cada momento. Enfim, hoje essa é uma pauta nos os SSBs, né? Hoje eles já todos estão colocando essa agenda como prioritária, e isso é extremamente importante para dar algum tipo de diretriz para os países também tentarem avançar. E enfim, é um tema que, para a política pública, enfim, é um tema que está na pauta prioritária, e justamente com essa percepção, o Ministério da Fazenda hoje, ele tem falado sempre numa agenda de desenvolvimento com justiça social, né, com inclusão e também com sustentabilidade. Existe um plano interministerial que vem sendo coordenado pelo Ministério da Fazenda, que é o plano de transformação ecológica, né, com o objetivo de gerar emprego, gerar maior produtividade, assegurar sustentabilidade ambiental, conclusão, justiça social. O plano ele possui 6 eixos, né? Um dos eixos que a nossa área lá de regulação financeira está mais envolvida é a parte de regulação financeira. Não, então, a gente tem uma agenda ampla aí que envolve essa discussão sobre os investimentos dos investidores institucionais também. Uma discussão que a gente vem travando também sobre blended finance, também um, uma iniciativa, né, uma tecnologia, enfim, que também está bastante relacionada a essa questão. Medidas efetivas para combater ilícitos ambientais também, então essa é uma agenda que a gente quer dar um pouco mais de tração, enfim, acho que é uma agenda que não tem, há um grande consenso, né? Ninguém é contra esse tipo de agenda, então a gente fez um esforço já de começar uma conversa aí com os reguladores para tentar avançar nessa agenda especificamente. Então, enfim, tem uma conexão muito grande esse tipo de discussão aqui com esse debate mais macro também que o Ministério vem travando, inclusive por meio da agenda de reformas financeiras também, que é uma iniciativa da Secretaria de Reformas Econômicas, discutindo vários temas da área de regulação financeira. A gente tem 2 temas específicos, um de investimentos dos investidores institucionais também, que a gente vai trazer essa agenda aqui só de sustentabilidade, e a outra de inovação em instrumentos financeiros também, que a gente está trazendo essa pauta de sustentabilidade. Eu queria fazer uns comentários específicos aqui sobre o estudo, né? Essa Eu tenho um questão do minuto. tempo, tá? Eu vou passar aqui bem rapidinho. Essa questão do estudo do tema da governança, é muito importante trazer essa reflexão, porque é um tema que os reguladores sempre, o mercado financeiro sempre teve uma regulação muito pesada por conta de prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos, risco sistêmico. Então, os reguladores sempre tocaram essa tecla, né, dizendo, olha, a gente não precisa avançar.
em termos de governança, porque a gente já tem uma regulação muito forte em termos de governança, e eu achei interessante o estudo trazer essa conexão. Não, mas a gente precisa falar de governança no contexto de sustentabilidade, trazer essa pauta. A parte de investimentos, acho que já foi bem falado aqui. E dois pontos finais aqui. Uma questão na parte que a gente fala de riscos, da percepção que o regulado tem que ter em termos de agravamento de risco, né? Então, sobre a ótica microprudencial, uma ação específica de uma seguradora, ela pode não ter nenhum efeito macroclimático tão relevante, mas se você olhar o setor como um todo, aquilo pode trazer danos, consequências irreparáveis e bastante severas para o meio ambiente como um todo, né? Então, o relatório traz essa reflexão por parte de cada regulado. Olha, você tem noção de quanto você está agravando a situação já é grave, você já está exposto ao risco, e você tem o potencial de agravar ainda mais esse risco. Então, essa é uma questão importante que a gente precisa avançar. E, por último, a questão da inovação em seguros. Foi colocada a questão dos seguros paramétricos. Hoje em dia, os reguladores já estão bem abertos a iniciativas como Sandbox, também regulatório, né, trazendo inovações também sob essa ótica da sustentabilidade. E, por fim, um instrumento novo, que são as letras de risco de seguros, que são os títulos de catástrofes também, que está regulamentado no país. A gente já viu algumas iniciativas já de implementação, e é super importante trazer esse produto para o nosso mercado, porque o mercado ganha em profundidade, ganha em sofisticação, isso ajuda a precificação, ajuda na mensuração de risco, o mercado começa a entender melhor e ajudar na precificação desses riscos específicos em relação à catástrofe. Passei um pouquinho, Luciane, mas, por fim, assim, agradecer bastante, e eu acho que a constatação, ó, o regulador tem um excelente roadmap aqui. Agora é pegar esse material e trazer para dentro aqui, internalizar essa discussão e ver o que a gente consegue avançar o mais rápido possível. Obrigado novamente. Eu que agradeço a sua participação, Vinícius, você trouxe alguns pontos bem interessantes. O roadmap tem que envolver ainda a parte de depois colocar isso em prática, né? Acompanhar aí a reação do mercado, né? Mas em termos de norma, a gente procurou ser bastante abrangente. Eu quero só, antes de apresentar a Nathalie, voltar num ponto que estava até no slide, mas eu esqueci de falar, já que vocês dois tocaram na questão dos dados. Para reduzir, porque identificar riscos climáticos socioambientais não é algo simples, né, gente? Isso tem custo. Para reduzir custo de transação, a gente acha que é preciso que cada vez mais reguladores sigam o exemplo do que vem sendo feito para o crédito rural, né, com o Bureau de Crédito Verde. Deve ser estendido para as demais operações de crédito e isso deve ocorrer com o passar do tempo. Quem sabe criar uma plataforma integrada, SUSEP, Previc, para mapear os riscos climáticos, os dados climáticos e socioambientais das empresas receptoras de investimentos, para reduzir custo de transação para todo mundo. Isso vem sendo feito no crédito rural desde a lista suja do trabalho escravo. Em 2014, começaram a colocar a lista. Então, se o CPF ou o CNPJ tiver na lista suja do trabalho escravo, a operação de crédito rural nem consegue ser registrada. Então, se resolve o problema ali pela raiz, que ele é um caso de proibição, né? Nem sempre, claro, a informação gera uma proibição de concretização da operação. Mas, pegando esse exemplo extremo, e isso, todos os bancos que trabalham com crédito rural têm acesso hoje a informações, um custo de transação zero para elas, porque elas já estão ali inseridas pelo próprio Banco Central no SICOR, que é o sistema que inclui todas as operações de crédito rural, né? Se o regulador não fizer isso, quem sabe as associações possam fazer isso, a ABRAP, a CNSEG possam fazer isso, né? Para reduzir custos de transação e agilizar o fluxo de informações. E antes de passar para a Nathalie, que vai explorar ainda outros pontos bem interessantes, é importante notar, no estudo vocês têm essas referências, que incorporar essa agenda nos investimentos melhora a rentabilidade dos investimentos, tá, gente? Nada disso aqui vai dar prejuízo para as seguradoras ou para as entidades de previdência, muito pelo contrário, vai proteger contra prejuízos e tem potencial de ampliar retorno positivo, ampliar rentabilidade positiva.
Nathalie Unterstel é uma grande ambientalista, ativista climática, que tem muita estrada, apesar da pouca idade, da relativa pouca idade, né, Nathalie? Ela é a nossa caçulinha aqui do grupo dos expositores hoje, mas ela tem uma inserção enorme na agenda climática em nível global, conhece muito do tema, fundou o Instituto Talanoa, que é um think tank brasileiro que observa e contribui, faz recomendações na agenda climática para políticas públicas e, em alguma medida, para o setor privado também, incluindo o setor financeiro, há 4 anos, e vem conduzindo com muita qualidade aí mais essa contribuição do terceiro setor nesse momento histórico, precisa de muita ação, né? Nathalie, fica à vontade para complementar a sua apresentação também. Eu sei que você é administradora, fez mestrado em Harvard, em gestão pública, trabalhou no governo federal, já na agenda climática, alguns anos atrás, mas eu não conheço toda a sua biografia, então fica à vontade se você quiser complementar, tá? E a palavra é sua para contribuir para esse nosso debate e o que você achou das recomendações. Obrigada, Luciane. Bom dia a todo mundo. Eu vou tentar ser breve aqui para a gente poder ficar dentro do tempo previsto. Só vou corrigir a Lu, que eu não sou ativista, eu estou há 20 anos nessa estrada e eu acho que eu estou muito mais no campo dos Não foi especialistas que demérito, né? falam de coisa boring e chata. Eu me considero ativista, em parte ativista também, nesse sentido, Nathalie, não só Tem ativista. problemas, mas só assim na minha autocorreção, acho que os ativistas ficariam ofendidos, né, se eu falasse que eu sou uma ativista também. Mas vamos lá, primeiro eu adorei que o estudo foi feito, parabéns, Assis, por ter trazido isso à tona, acho que há uma coisa super interessante já de princípio ali que foi colocada, que é uma definição muito mais clara de risco climático, infelizmente não tanto para os demais, acho que obviamente isso tem que se expandir, mas dado que o foco do nosso trabalho na Talanoa são as políticas climáticas, eu vou me concentrar nessa porção aqui do que foi trazido. E aí eu queria expandir um pouquinho o olhar, porque eu achei super interessante, tanto o que a Dani trouxe, né, da harmonização entre os reguladores e dessa oportunidade, na verdade, da gente trabalhar com um campo um pouco mais alinhado do aspecto regulatório, e o Vinícius também falou um pouco dessa coisa de que hoje em dia já não dá para separar as caixinhas, né? A gente vive uma integração, o sistema é um sistema financeiro só. E aí eu acho muito interessante porque assim a gente hoje, na verdade, desde que o Acordo de Paris ele foi ratificado, né, aqui no Brasil, enfim, mundo afora, começou a valer, a gente tem trabalhado com uma perspectiva tanto de gerar novas políticas públicas que possam dar conta desse recado, e até agora não estão dando, elas estão sempre correndo atrás daquilo que o mercado, a sociedade, enfim, está avançando, quanto também tentando fazer com que os reguladores eles usem, né, o seu poder, a sua caneta, para poder trazer os riscos climáticos, tanto físicos quanto de transição para dentro. Só que muitas vezes essas duas coisas não conversam, e eu acho que a gente está exatamente nesse momento agora no Brasil. A gente, por um lado, tem, portanto, reguladores aí pensando, né, no Conselho Monetário Nacional, enfim, e aí estou pensando aqui, SUSEP, Previc, Banco Central, etc., que vem trabalhando já com uma agenda há um certo tempo, acho que muito em linha, né, com o ritmo dessas formulações que vem nascendo em outros países, então foram, né, trazendo essa evolução, e por outro lado, hoje a gente tem uma agenda carregadíssima de formulação de um plano clima, que é o Plano Nacional, que hoje vai abranger 15 setores e segmentos na porção de adaptação e 8 na porção de mitigação. E vejam, essas duas coisas parece que estão acontecendo em planetas diferentes, mas o planeta é o mesmo, o planeta está mais quente, o clima está mais instável, o Brasil tem que enfrentar. Então, eu queria trazer uma provocação construtiva aqui, de que essas duas coisas, esses dois processos, eles precisam se encontrar. E a gente, na Talanoa, está absolutamente à disposição para ajudar a fazer essa ponte, acredito que os demais atores também. O que são oportunidades nesse encontro de mundos? Uma primeira é que nesse processo que está acontecendo agora e que vai se desenrolar até junho, com estratégias mais gerais, depois estratégias mais setoriais, mais específicas, a gente vai poder contar com dados. Então, voltando ao que foi trazido no relatório e trazido pelos colegas aqui,
a gente vai ter uma nova safra, tanto de cenários de emissões para o país, então que podem informar as estratégias de net zero do mercado, né, com dados oficiais, quanto cenários climáticos. Então, vejam, os dois tipos de risco com os quais a gente trabalha, o da transição e enfim, riscos físicos, né? Eles podem muito se beneficiar. E aí tem um ponto aqui dessa conversa que na Talanoa nos interessa muito, que é como é que os segmentos podem usar esses dados, porque hoje eles não são preparados para isso, né? Os cenários climáticos e as trajetórias de emissão, as projeções, elas são feitas para subsidiar a tomada de decisão da diplomacia brasileira e não dos investidores brasileiros. E está tudo bem, mas a gente pode, eu acho que, trabalhar, e aí, Dani, acho que tem um espaço legal também aqui na conversa com vocês, enfim, aqueles que são interessados e que veem nisso uma oportunidade, a gente pensar junto, à medida que esses dados forem saindo, em como é que eles alimentam o processo regulatório, né, enfim, que os reguladores estão propondo. Aí, particularmente sobre a questão dos riscos físicos, a Talanoa tem uma iniciativa pioneira que chama Política por Inteiro, em que a gente monitora, enfim, com robôs e humanos, em bases diárias, tudo que acontece em todas as dimensões do governo federal, e uma delas é justamente a questão de desastres, né, desastres climáticos. Infelizmente, o óbvio, vocês já sabem, o volume de desastres vem aumentando, então a gente tem um monitor, inclusive, com uma visualização super legal para quem quiser olhar na politicaporinteiro.org, e o que a gente tem visto, né, e gostei do que foi falado antes, vou repetir essa frase, a gente está correndo atrás do atraso, né? A Dani também trouxe essa coisa de que a gente faz olhar muito retrospectivo, né? E o retrospectivo a gente já sabe onde está dando, né? Mas eu acho que sair do retrospectivo para o prospectivo. Por isso que os dados, os cenários que vão ser produzidos esse ano são tão importantes. Mas no retrospectivo, ou seja, no fato da gente correr atrás do prejuízo, o que nós temos percebido como Talanoa nessas conversas de formulação do Plano Clima é que a questão da distribuição de risco ela ainda não é entendida, né? Então, pelos atores que não são vocês, que são, enfim, que entendem desse business, né? Então, o pessoal, por exemplo, a gente teve uma reunião semana passada que o meu time reportou de discussão de adaptação, e quando se falava em seguros, quando se falava de seguridade, né? As pessoas entendiam como, assim, tinha um certo até preconceito, porque não entendem como isso pode funcionar, né? Como a gestão de risco se dá também pela transferência. Então, eu acho que tem uma necessidade, né, de trazer a seguridade para dentro dessa estratégia da formulação do Plano Clima, de entender que ela está olhando para o longo prazo, que tudo que tiver de transição, né, é importantíssimo, que, enfim, estou focando mais aqui nos seguros e resseguros, mas acho que essa coisa de proteger, né, os recursos dos mutuários, dos segurados, é super importante. Então, acho que tem um call to action forte aqui para a gente poder fazer esses mundos se encontrarem, e acho que essa nova geração de produtos, né, de seguros e previdências, ela deve, não só pode, como ela deve garantir resiliência aí para os investimentos dos poupadores e dos segurados. Acho que a regulação está começando a andar nessa direção, como é reportado no relatório de vocês. Fico feliz em saber que a gente já está caminhando, aí já tem alguma coisa para produtos eu não entendi se são cat bonds, mas acredito que sejam, né? Então, isso é ótimo, a gente está vendo isso ser muito bem usado no continente africano, por exemplo, eles estão avançando com coisas nesse sentido, eu acho que valia a gente aprender também, né, com o que está acontecendo em outros países e ver como usa essa ferramenta dentro da estratégia do Plano Clima e da Política Nacional Brasileira, né? Eu acho que isso seria bem bacana. De novo, eu acho que essas conversas, me desculpem se a Fazenda tiver fazendo, legal, acho que não está dando, a gente não tem visibilidade sobre isso, o que a gente está vendo hoje, na verdade, é um grande desencontro. E, por fim, queria chamar a atenção para 2 pontos, né, em relação tem 2 grandes questões que eu acho que precisam ser levadas em conta nessa discussão. A primeira, Dani, é que assim, o Brasil está caminhando para ter um novo perfil de emissões até o final dessa década, em que a gente espera que, com a queda do desmatamento, o setor agro e energia passem a ser as bolas da vez,
né? Então, é óbvio que a gente quer que isso aconteça, porque a gente quer que o desmatamento realmente seja eliminado. Só que com isso, eu acho que se assume enfim, se impõe uma nova realidade também de como é que esses setores vão lidar. Eu acho que particularmente o agro está muito dentro da conchinha, né? Tem lá uma série de instrumentos, mas ele ainda não está sendo muito ambicioso. Então, acho que tem um ponto aqui para a gente levar em consideração, aí pensando muito na parte do alinhamento com Net Zero, do alinhamento com Paris, né? Dentro aí dessa perspectiva, da regulação enfim, da divulgação também dos compromissos e tal. E a outra coisa é que eu acho que a gente tem hoje, qual que é o grande, né, programa de investimentos brasileiro? É o novo PAC. E eu sei que hoje a própria SUSEP teve, né, envolvida e está envolvida em pensar em como apoiar a viabilização do novo PAC. E o novo PAC, hoje, ele é um novo PAC feito por um clima que não existe mais. Infelizmente, ele não está levando nem risco climático em conta, ele tampouco está investindo em adaptação, né? E essa é uma crítica que a gente tem reiterado, inclusive com o pessoal da Casa Civil, porque é isso, estamos mobilizando, pretendemos mobilizar 1,1 trilhão de reais, aliás, agora já é 1,7 trilhão de reais para esse grande programa de investimento, e ele está acontecendo num vácuo, como se a gente não tivesse nesse planeta que a gente está, né? Então, eu vejo também uma oportunidade interessante aí, né, principalmente para o pessoal enfim, que já está olhando para isso, de como é que essa interface pode se dar. Eu sei que não é nada fácil, mas eu acho que essa é uma conversa difícil que precisa ser tentada. E, por fim, é isso. A sensação que nós temos, olhando do lado de cá da política climática, é que a previdência e seguros, eles ainda são uma dimensão subavaliada das finanças climáticas no Brasil, na verdade, a gente entende que vocês deveriam e podem estar na liderança, né? Porque são vocês, enfim, que estão muito mais no frontline que os outros. Então, eu pauso e muitíssimo obrigada pela oportunidade, Lu, e parabéns aqui pelo espaço. Obrigada, Nathalie. Ela ficou no mínimo 10 minutos, o que nos garante aí um pouco mais de tempo para o debate. Como a Daniele vai ter que sair daqui 4 minutos, vi que mudou agora, eu peço que quem tiver perguntas para a Daniele, que queira ouvir a opinião da Daniele sobre algum tema, que faça isso já, e nós três, como a gente começou 9h09, se vocês puderem ficar um pouquinho mais, não precisa ser muito mais, eu acho que seria interessante. Quem nos acompanhou até agora pode ter que... A Nathalie também tem que sair, então quem quiser ouvir a Nathalie, também sugiro que se manifeste. E a gente vai ficar 5 minutos a mais também, não mais do que isso, eu acho, porque muita gente também já saiu, né? Nenhuma... O pessoal está tímido, escreveu aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo ler o que a Camila Trigueiro escreveu. A Vinícius pode ficar aqui, bom. Você consegue ler, Dani, a pergunta para você? Da Camila, do Consigo. Amazon? Consigo, obrigada, Camila. Exemplos de empresas que estão mais avançadas, como eu falei, né? A minha área, meu foco tem sido muito no setor agrícola, produção de commodities aqui. E um dos projetos que eu estou envolvida mais numa advisory role, numa função mais de conselheira aqui, é uma iniciativa que chama Finance Sector Deforestation Action, tá? Esse é um grupo de 40 investidores que na COP26 se lançaram a política de desmatamento e de zero conversão deles. E no momento eles estão engajando e o próximo passo seria realmente o reporting das atividades que eles estão fazendo para poder alcançar essa meta. Então, esse é um grupo, isso está disponível, eu vou colocar o link para vocês aqui antes de eu sair. Esse é um grupo que está bem avançado nesse tópico. Eu acho que, em geral, de uma forma, outro dia eu vi que foi lançado um index de transição, eu vou também achar aqui o artigo e colocar, mas eu acho que a agenda está movimentando e está longe de estar onde deveria estar. Mas a gente está vendo alguns atores líderes nesse espaço que estão começando a relatar no progresso vis-à-vis compromisso.
Obrigada, Dani. E, Camila, para temas climáticos e socioambientais em geral, separado por categoria de instituição financeira, bancos comerciais, instituições financeiras de desenvolvimento, seguradoras e entidades de previdência, pode visitar o site do RASA, tá? Júlio estava com a mão levantada, eu lembro. Eu abaixei porque achei que o tempo já estava muito curto. Mas se eu puder fazer uma pergunta para os presentes, Vá lá. é o seguinte: é claro que a agricultura é um problema muito forte, a mudança da matriz energética é um problema urgente muito forte, mas tem problemas que também são muito grandes e que não têm sido observados pela área financeira e nem da área das seguradoras. O exemplo que eu gostaria de dar é o seguinte: nós temos no estado de Minas Gerais mais de 300 barragens. Lembrando que as barragens que romperam, eu posso quase que considerar de pequeno porte, tá? Porque nós temos barragens com 26, 30 vezes o volume, por exemplo, de Brumadinho. E nem uma única destas barragens resiste a um evento extremo de chuva decorrente da crise climática. Nós temos casos aqui em que o rompimento de uma barragem pode acabar com o Rio São Francisco completamente até o oceano por talvez um século, já que você não retira o arsênio da natureza, do leito dos rios. E nós temos barragens com 28 vezes o tamanho de Brumadinho, com rejeitos que contêm arsênio, cianeto e mercúrio. O sistema financeiro e as seguradoras estão preparadas para esses desastres? São muitos, hein? Eu aqui porque não tem muito tempo para discorrer sobre eles. Mas eu acho que não estão preparados. Alguém pode responder? Tinha pessoal da CNSEG aqui, mas já não estão conosco. Talvez o Vinícius, que se quiser. Posso sim, Luciano. Deixa eu recuperar aqui. Foi o Júlio, né? Foi. Ô, Júlio, obrigado pela pergunta. Tema extremamente relevante. Eu acho que, sob a ótica do mercado de seguros ou da política de seguros como um todo, esse é um tema que a gente precisa avançar num desenho de ter uma política de seguro para catástrofes naturais de grande porte, né? Acho que o pessoal da CNSEG saiu. A CNSEG vem discutindo no seu plano de desenvolvimento do mercado seguro uma ideia para ter uma cobertura específica para as pessoas físicas, né, vítimas dessas catástrofes, mas eu acho que a gente precisa avançar numa política mais abrangente, cobrindo também a parte de infraestrutura, né? E por que eu acho isso importante? Não só pelo pagamento da indenização e pela reparação do dano, né? A atuação da seguradora nesses mercados, ela é justamente importante na parte de prevenção, porque quando você tem, na parte de gestão de risco, né? Isso tem um efeito preventivo muito importante. Então, quando você tem uma seguradora fazendo qualquer tipo de cobertura, ela vai entrar na obra, vai entrar na infraestrutura, ver se aquela infraestrutura tem as condições adequadas. Isso você tem um efeito preventivo aí muito relevante, né? Então, acho que essa é uma agenda, você tocou numa agenda extremamente importante em que a gente precisa avançar aí com o máximo de brevidade possível. Porque elas foram projetadas para outro volume de chuva, né? Foram construídas nos anos 70, 80, 90. Elas foram projetadas para aquilo, no máximo, para o que seria uma chuva decamilenar. E a projeção, a estimativa de uma chuva decamilenar é baseada num horizonte muito restrito, de no máximo 150 anos. Em determinados locais você não tem nenhum histórico. E essas Mais para o chuvas passado, né? essas chuvas que vieram agora, essas chuvas que nós tivemos, por exemplo, em 2023, 680 milímetros, 540 milímetros, o máximo que uma barragem nossa aguenta é de 350 milímetros de chuva. Quer dizer, essas barragens deveriam ser desfeitas, mas nada indica que elas serão desfeitas.
Então, isso é uma espada que fica sobre a cabeça da gente, porque qualquer uma delas pode cair em 1 ano, 5, 10, 20 ou 50. Mesmo que não seja rompimento, pode transbordar, né? Mesmo que elas não rompam, podem transbordar, e daí o resíduo tóxico. Não, se ela transbordar, ela rompe, porque Ah, ela não é preparada para um transbordamento. Tá? Ela rompe, ela vai ser dissolvida de cima para baixo, porque elas são feitas de rejeitos. Elas não são feitas de concreto ou de enrocamento, nada disso, não. São integralmente feitas de rejeitos. entendi. Um impacto gigantesco e a gente não ouve. Tem tudo a ver com aquela questão, conhecer os riscos de cada setor econômico, que eles são diferentes, conhecer a localização das operações, né? Saber onde é que essas barragens estão, que ecossistemas serão afetados, comunidades e vidas humanas serão provavelmente perdidas se acontece um evento como esse. Isso merece uma verdadeira força-tarefa, viu, Vinícius? A gente, o Júlio, o grupo deles lá em Minas, Fórum Permanente do São Francisco, já andou enviando dados para uma série de seguradoras, mas a gente vai colocar esse ponto também na pauta da reunião, da conversa que vamos ter em breve com a SUSEP, né? E acho que vale a pena levar isso para o governo federal de um modo geral, né? A ANM tem os dados sobre as barragens, e daí cruzar isso com projeções aí de volume de chuvas para identificar prioridades, e, enfim, é algo que merece aí reunir vários atores, inclusive o próprio mercado, as seguradoras, claro, e as mineradoras, naturalmente, para evitar tragédias possivelmente muito maiores do que as que a gente já viu, dessa vez motivadas, né, por eventos climáticos extremos. Luciane, se você puder passar o meu contato aí para o Júlio e atualizar a gente sobre o status aí dessas conversas, a gente... Te agradeço e me coloco à Tá, disposição para auxiliar no que for necessário. Eles Nós têm já temos... uma série de informações, eu vou apresentar vocês por e-mail, tá colocar ótimo. Ótimo, vocês em muito contato. obrigado, Luciano. Muito obrigado. A gente passou 6 minutos, se alguém tiver uma última pergunta, a gente ainda consegue abordar. Fora isso, precisamos também encerrar. Mais alguém? Guilherme, diga lá. Assessor da deputada Duda? Isso. Bom dia a todas e todos. De forma muito sintética, como Luciane nos pediu, se vocês pudessem dar um recado para alguém no parlamento, um parlamento extremamente conservador, que em grande medida nega a mudança climática até hoje, né? O que vocês poderiam dizer para essa parlamentar que está com o objetivo de escutar, né, essas produções científicas que vêm da sociedade civil? Olha, Guilherme, a ideia basicamente é olhar para os fatos, né? Eu acho que opiniões a gente forma depois, com base em fatos. Então, na verdade, a gente tem dados em níveis nacionais também, aí, dados meteorológicos precisos, mostrando a escassez hídrica, mostrando o aumento das enchentes, né? De um lado, a escassez hídrica em alguns locais, ameaçando aí a água para uso doméstico, para agricultura e para outros usos relevantes, e de outro várias regiões cada vez mais sujeitas a inundações, sobretudo agora no verão. Então, são dados, né? Eu acho que talvez merecesse, em algum momento, aí, a realização de uma audiência pública na Câmara, no Senado, levando órgãos aí que registram dados meteorológicos e que comparam, porque as pessoas às vezes confundem, não pode ver um frio não sei aonde que fala, cadê as mudanças climáticas, cadê o aquecimento global, não tá esquentando, a temperatura média está aumentando, né? E tem lugares do planeta que ela já aumentou, no Ártico, mais de 4 graus. Mas, enfim, eu acho que mostrar os dados seria um bom começo e, inclusive, daí o aumento dos eventos climáticos extremos, a alteração no padrão, que é o chamado risco climático físico crônico, né?
e o aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos, que é o chamado risco climático físico agudo. Então, acho que a estratégia principal seria essa. Vamos nos instruir sobre os fatos, e aí, quando todo mundo estiver ciente, vamos conversar sobre tudo que está a nosso alcance para fazer, né? Seria a minha resposta. Não sei se o Vinícius quer complementar. Não, nessa linha, Luciano, eu acho que você respondeu bem. Esse é um debate que tem muita informação, muita coisa acontecendo, coisas novas acontecendo. A gente vai atualizando o debate a cada momento. O Congresso Nacional é o fórum legítimo para discutir essa pauta, né, sob a ótica legislativa, enfim. E, de modo geral, acho que sempre que a gente tiver críticas ou qualquer reação negativa aos nossos argumentos, acho que a gente tem que voltar um pouco para a nossa reflexão e tentar reforçar os nossos argumentos com mais dados, com mais informações, enfim, nessa linha que a Luciana apontou. Essa pauta climática, essa questão dos dados aí, é o grande desafio, né? A gente está montando dados, são dados de baixa frequência, informações qualitativas, né? Então, enfim, eu acho que a gente está perto aí de superar essa discussão mais abstrata com uma discussão mais objetiva em cima de números concretos e objetivos. É, eu acho que as opiniões, porque o que tem acontecido no Brasil, muitas pessoas negarem os fatos, né? E daí a divergência de opiniões, mas se a gente consegue levar institutos técnicos ali e que todos percebam a realidade dos fatos, eu acho que o diálogo que vem a seguir já se torna bem mais simples, né? A questão climática não é uma questão ideológica, é uma questão que a gente precisa reunir esforços e nos atinge a todos, embora alguns estejam mais vulneráveis do que outros. Você quer comentar alguma coisa muito rápido? Que agora a gente já está encerrando, Guilherme. Estou vendo sua mãozinha levantada. Extremamente rápido. Só para dar a deixa, né? A deputada Duda, ela está na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional nesse ano. E a gente tem visto, né, o advento dessa discussão da securitização da mudança do clima. E para determinados grupos políticos do Brasil, né, eventualmente, né, forjar o debate da mudança climática a partir da discussão de defesa nacional pode ser uma forma da gente alargar o rol de deputados e deputadas que estão no nosso campo, né, no campo que acredita nos fatos, na ciência. Então, deixa a dica aí para vocês. Interessante. Obrigada, Guilherme. Pessoal, muito obrigada por quem está aqui. O pessoal da Previ que está aí nos ouvindo também, super obrigada. Vocês entraram um pouquinho depois do começo, por isso eu não cumprimentei. Prazer ver vocês. Prazer conhecer quem eu não conhecia. Caixa esteve com a gente aí de novo. Caixa presente em todos os nossos BIs, fico muito feliz. Banco 100% Federal. Camila, terceiro setor presente da Amazon. Débora Santilli, que eu não lembro qual é a sua instituição. E interessante ver a presença do parlamento. Super obrigada, Vinícius, de novo. Nós vamos seguir conversando, né? Trocando muita figurinha nessa agenda. E é isso, até a próxima. Um abraço para vocês. Vamos juntos ver se a gente dá conta dos desafios climáticos e socioambientais do nosso tempo via setor financeiro, que move toda a nossa economia, né, gente? Ou quase toda. Até breve. Boa semana. Valeu.